O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que Carla Zambelli comece a cumprir de forma definitiva a pena de 10 anos de prisão pela invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. O ministro do Supremo também pediu que a Câmara declare a perda do mandato da deputada federal. Assunto para o nosso Guilherme Bausa, falando ao vivo de Brasília. Bausa, boa tarde para você, bom fim de tarde aí em Brasília. A Carla Zambelli está considerada foragida, né? Está na Itália nesse momento. Como é que fica agora a situação jurídica e política dela também? Oi, Vitor, um ótimo final de tarde a você, meu amigo, um prazer falar contigo. Um ótimo final de tarde para quem nos acompanha também nesse momento na Globo News. Olha, Vitor, o caso da Carla Zambelli é um caso bastante complexo, é um imbróglio e vários caminhos são possíveis, tanto quando a gente pensa na questão da perda do mandato parlamentar dela, quanto nesse processo de extradição. Carla Zambelli, que foi condenada em maio a 10 anos de prisão por ter invadido os sistemas do Conselho Nacional de Justiça com a ajuda do hacker Walter Delgatti Neto, para forjar ali um mandato de prisão falso contra Alexandre de Moraes e, segundo o Supremo Tribunal, segundo essa decisão do STF, para tumultuar o país, enfim, para atentar contra a justiça e contra a democracia brasileira. Nessa semana ela fugiu para a Itália, ela tem cidadania italiana, passou pela Argentina, depois para os Estados Unidos e acabou chegando até a Itália antes de o nome dela ser incluído na lista de difusão vermelha da Interpol. Ontem ela disse a Natuzaneri que vai se apresentar às autoridades italianas, mas não chegou ainda informação de que ela tenha de fato se entregado, se apresentado ali à Justiça ou à Polícia da Itália. E hoje houve uma decisão do ministro Alexandre de Moraes determinando a prisão definitiva da deputada Carla Zambelli e também do hacker Walter Delgatti Neto. Moraes também ordenou que o Ministério da Justiça encaminhe ali o processo, formalize o pedido para a extradição da deputada. Vou mostrar aqui, Vitor, um primeiro trecho dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, em que ele determina à Secretaria Judiciária que remeta ao Ministério da Justiça os documentos necessários para formalizar o pedido de extradição. Inclusive, esse pedido, claro, tem que ser traduzido para o italiano. Num outro trecho dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele fala da perda do mandato da parlamentar. Vamos destacar aqui também o trecho que ele determina ainda a imediata comunicação ao presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Hugo Mota, sobre a perda do mandato parlamentar de Carla Zambelli. Agora, falando da extradição, Vitor, é importante a gente explicar para quem está nos acompanhando que o Brasil e a Itália têm um tratado de extradição, um tratado bilateral que foi assinado em 1993, que prevê que pessoas que são foragidas ou que estejam procuradas pela justiça nesses países sejam extraditadas. Quem decide se a pessoa vai ser extraditada ou não, no primeiro momento é a corte desses países e depois há uma decisão política dos governos se extraditam ou não. É importante a gente lembrar também que a Itália hoje é governada pela direita, pela premier Giorgia Meloni, que é uma figura ali da direita, para muitos de extrema direita, para outros ali bem de direita, mas não dá para colocá-la no mesmo nível de Donald Trump ou de Jair Bolsonaro, mas enfim, é uma figura de direita e há um componente político, não só jurídico, nessas decisões.